Ah, se todos entendessem o desafio que é dar voz às palavras edificadas em Cristo, por obreiros cuja força se assemelha à do próprio Mestre. Paulo mesmo tornou-se outro após o seu encontro com Jesus. A caminho de Damasco, o então Saulo teve o encontro, escamas lhe cegaram. Somente após a oração de Ananias que ele voltou a enxergar. Renascido, o agora Paulo busca se assemelhar mais e mais com Cristo. Em uma de suas viagens a Listra, em uma de suas passagens, pregaste a minha mãe Eunice e a minha avó Lloyd, que se converteram com sua pregação. E a mesma fé que elas me ensinaram em Elohim, agora volta-se e encontra Yeshua, o Messias. Quanto a mim, o bom Paulo deve ter visto alguma semelhança entre nós. Talvez a nossa origem grega e judia. Ele mesmo, após a minha conversão, cuidou para que eu fosse circuncidado, para que a minha pregação não fosse repudiada pelos judeus. E hoje, tendo caminhado com ele e visto os seus frutos, busco espelhar-me em seu esmero, cuidado e devoção. Aqui em Éfeso, eu tenho lutado contra muita heresia, falácia e idolatria. Tendo cuidado, é claro, com tudo o que me recomendastes em sua carta. E as palavras que me disseste, tu, porém, me fizeram entender que eu deveria ser diferente. E isso foi o suficiente. Foi o suficiente para encher a minha pregação de ousadia, tendo cuidado para que eu não fosse rejeitado pela minha juventude. Bom, meu velho amigo, não me demorarei. Levarei comigo tudo o que você me pediu. Ah, Paulo, se você pudesse ouvir tudo o que eu penso acerca dessas coisas. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado por Deus Pai, para proclamar a palavra de salvação em Cristo Jesus, escrevo essa carta ao meu amado filho na fé, Timóteo. E é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que eu lhe exorto solenemente. Pregue a palavra. Paulo inicia uma de suas últimas frases ao seu amado filho na fé, Timóteo. Esta é a sua segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma solene convocação para a obra do ministério e conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, é também a última carta paulina que nós temos registros. Este é o seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não só a Timóteo, mas ao mundo. Como chega ao fim dos seus dias o homem de Deus? Quais as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que o leva a escrever essa carta ao seu amado filho na fé, Timóteo? O pedido de Paulo não poderia ser mais solene. Pregue a palavra. Este é o resumo de absolutamente tudo o que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer. É uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e assuma o papel do seu tutor, uma vez que Paulo está realmente chegando ao fim de sua jornada ministerial. Essa era a hora de Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. Ainda me lembro de suas lágrimas sinceras, Timóteo, e da fé, não fingida, que você recebeu de bom grado e acolheu em seu peito, por meio da fala de sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, e amor e equilíbrio. No primeiro capítulo, Paulo faz menção à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas. Enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da sua juventude. No capítulo 3, Paulo se recusa a esconder do seu discípulo a face escura do ministério. E ele diz sem medo: Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras
e pregue as Escrituras. Este é um mandamento tão solene que as testemunhas convocadas das quais Paulo ordena a Timóteo que preguem são Deus e Cristo Jesus. Alguns já haviam questionado o ministério do jovem, mas não era hora de se entristecer por isso. Pregue a palavra. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo, por vezes tímido e inseguro, seria possivelmente uma barreira, mas não era hora de se ensimesmar. Era hora de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E aqui é como se Paulo segredasse, como se Deus segredasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje. Vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade lhe causará coceira nos ouvidos. E as pessoas irão atrás de pregações que lhe afaguem o ego. Que troca infeliz. A dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E é por isso que Paulo insiste. Timóteo, eles podem. Você não. Seja sóbrio. Pregue o verdadeiro evangelho. E venha sofrer comigo, como um soldado, nas trincheiras de uma guerra. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se erguer, assumindo a sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era sua morte iminente, ou como ele gostava de figurar, a sua oferta de libação. Os rituais e ofertas oferecidos no Antigo Testamento continham essa tal oferta de libação, que era quando o altar no qual os animais eram sacrificados era lavado por algum líquido, geralmente óleo ou vinho, e o aroma perfumado destes líquidos denunciava que já estava chegando o fim da cerimônia. Essa foi a figura utilizada por Paulo para descrever a sua morte. Vejam, ele não pinta essa tela com cores densas e escuras, mas com o vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto. Sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não. Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo. Venha sofrer comigo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho.
perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é rir. Vai! E caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é rir. E caminhar seguro sozinho. Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando a este mundo, abandonou-me. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, ele me será muito útil. Traga-me a minha capa, que eu deixei na casa de Carpo, em Troade. Traga também os meus livros e pergaminhos, principalmente os de couro. Vejo o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo, mas parece como um náufrago. A deriva, insistindo sorridente, para que o marinheiro abandone a segurança do seu navio e se lance com ele ao mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone as suas frustrações, as suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre a aprovação. E nem espere lá que te aprovem tanto assim. Apenas vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar, porque Demas o abandonou. Amando o século presente, o abandonou. E esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses, ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Citado novamente também em Filemão, como um cooperador de Paulo. E aqui, ele encerra o seu ministério, recebendo um dos piores adjetivos para um cristão: Fujam! Agora vejam, se Demas abandonou o Evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do Evangelho, mas o abandonam na hora de sua morte? Ou como aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram de comer de sua carne e beber de seu sangue? Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Seu sucesso não será garantido na força do seu braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã. Para onde mais eu iria? Como eu poderia fugir? Só tu tens palavra de vida eterna. Que essa não era a única razão pela qual Timóteo deveria se apressar. Paulo vai continuar dizendo: Crescente foi para a Dalmácia e Tito para a Galácia. E neste caso, não se trata de abandono de fé. Trata-se de desdobrar-se em tantos quanto podia, para atender uma demanda que era gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. Os poucos que ali ainda se mantinham fiéis ao Evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: Vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando da igreja em Éfeso, mas a sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir o seu lugar. Venha, porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, eu nunca ouvi missionário nenhum dizer que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. Porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência e rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus será sempre maior do que me julgo capaz de suportar.
Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os melindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, faz um pedido a Timóteo. Traga Marcos com você. Ele me será muito útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixa persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marco já te tirou do sério? Espere. E vê bem se não termina, no final das contas, sendo útil para você na caminhada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na sua próxima frase. Traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. Agora me responda uma coisa. Você quer este evangelho? Talvez tenha mentido para você, lhe prometendo um evangelho de glamour. Mas olhe bem aqui. O maior missionário da igreja está terminando seus dias assim. Preso, com frio, sozinho, pedindo para que alguém, pelo menos, lhe traga alguns livros para lhe fazer companhia. Lembre-se de Cristo na cruz. Sentindo falta, não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Quer mesmo este evangelho? Mesmo sabendo que corre um sério risco de trilhar o mesmo caminho e terminar seus dias assim como Paulo, sentindo frio e sozinho, pedindo para que alguém lhe traga uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez. Deus, se tratas assim, seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos. Este é Paulo, chegando ao fim de seus dias. Mãos cansadas, desatando nós que o prende aqui, soltam o barco, aguardando hora de partir. Mas a sua canção não carrega a dor de quem se vai. Mãos marcadas pelas lutas, tidas sem fugir, esvaziam todo o barco de tudo de si, pois a sua canção não carrega a dor de quem se vai. E em seu coração guarda a fé que o fez encontrar paz. Mãos que ao ver o frio do inverno não perdem o sorrir, aquecidas pela graça, torna a repetir. Dor nenhuma se compara com a glória por vir.
Dor nenhuma se compara com a glória por vir. Dor nenhuma, alma nua, tô chegando aí. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe retribuirá o mal que fez. Previna-se contra ele, Timóteo, pois ele se opôs fortemente às palavras que nós proclamamos. Em minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Quando a gente tem em mente que essa carta de Paulo ao seu amado Timóteo é, na verdade, uma solene convocação à obra do ministério. Aqui nessa sessão, onde ele fala sobre o seu abandono e traição que sofreu por Alexandre, mostra o nível de sinceridade de Paulo para com Timóteo. Não existe nenhuma intenção de maquiar a realidade do ministério. Timóteo não estava sendo enganado quanto aos terríveis perigos de se lançar na preciosa jornada que é a proclamação da verdade de Deus. Quanto a Paulo, prepara o seu jovem sucessor para a realidade das dores do ministério. Quando o assunto era sofrimentos e perdas, ninguém melhor para rechear a pauta de experiências pessoais do que Paulo. Paulo poderia falar sobre a dor das chicotadas e dos aprisionamentos lá nas argolas das masmorras. Ele poderia falar sobre naufrágios e apedrejamento. Tudo isso Paulo sofreu. Tudo isso poderia sobrevir a Timóteo. Mas o que Paulo considera de singular importância é a traição no campo. Timóteo, Alexandre, isso dói. Se até mesmo o nosso Cristo teve que passar pelo amargo anoitecer de um beijo amigo que levou diretamente às mãos dos seus perseguidores, estaria Paulo livre de sofrer mesmo? Timóteo deveria se enganar quanto à real possibilidade de provar também em sua face esse beijo. É o que tudo indica. Segundo alguns comentaristas, Alexandre teria sido alguém influente com quem Paulo poderia ter contado em sua defesa. Mas no caso dele, foi o contrário. Alexandre teria sido um dos seus principais opositores em seu julgamento. Como se não bastasse, lá está o velho Paulo, lançado feito um animal, amarrado como uma presa. Se levanta com dificuldade para falar em sua defesa, mas quando olha ao redor, encontra os magistrados, seus perseguidores estão lá, tem até uns curiosos, mas não encontra sequer um rosto amigo. O velho Paulo está vivendo seus dias mais difíceis, em absoluta solidão. Ele que tanto desejou partilhar do sofrimento de Cristo, se vê agora como ele em sua cruz, abandonado pelos seus amigos. Quem de nós seria capaz de suportar essa pressão sem amaldiçoar a si mesmo, sem desacreditar da própria jornada? Valeu a pena, Paulo? Vê bem ao seu redor. Gastou sua vida em favor de tanta gente, abraçou tanto por aí. No final dos seus dias, na sua terrível dor, quantos estão aqui para lhe devolver esse abraço? Valeu a pena, velho Paulo? E a pergunta volta para você. Me responda. Quer mesmo este evangelho? Quer mesmo acabar os seus dias como o velho Paulo? Como seu Cristo? Quer mesmo este evangelho? Olhe bem, veja bem. Se você começar a se envolver demais com esse negócio de evangelho, de igreja, de Cristo, você vai ter que perder coisas que muitos consideram de grande estima. Se você se envolver até o pescoço, você vai ter que perder amigos e talvez até aquela promoção tão sonhada no trabalho. Afinal, as ideias do evangelho vão bagunçar a sua mente de uma forma bem estranha a princípio.
você vai ter que reconfigurar a sua vida pública e privada. Quer mesmo este evangelho? Chegar ao ponto de envolver-se até submergir no oceano desse evangelho e já não saber mais quem é você e quem é Cristo. Aonde começa Cristo em você e até onde vai você em Cristo. Você pode sim chegar aos seus últimos dias sozinho, pedindo para que algum amigo distante te traga uma capa e alguns livros. Mas veja bem, as Escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu para que a sua mensagem fosse plenamente pregada. E me livrou de toda obra maligna, e certamente me abrirá os portões celestiais. A Ele a glória para todo sempre. Amém. O convite do velho Paulo ao seu amado Timóteo não era para que ele se lançasse numa revolta da insegurança. Na verdade, era o oposto. O convite de Paulo a Timóteo era para que ele subisse no navio mais firme. Aliás, que ele subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lá te trair ou do outro te machucar. Na verdade, isso vai acontecer. Vai acontecer de muitos virarem as costas para o evangelho que tu proclama. Tu, porém, permaneça firme, Timóteo. Eles podem. Você não. No entardecer dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada um em desprezo abandona o outro, cada um desespero só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade pesa na escuridão. Na escuridão. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém,
podem, tu porém. Vão ser muitos, tu porém. Ser fiel até o fim, só vem. Traz a capa e também livros, amigos e só vem. Eu tô sozinho, tu porém. Ser fiel comigo. E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus tá aí. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. A morte, aqui tem cheiro de vida. O choro tem tons amarelados e soa festivo. A realidade subversiva do Evangelho é dando o que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Afinal, sucesso para nós é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo não foi medido pelo seu nível de riqueza. Foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Enquanto Paulo estava aos olhos de todos ali no tribunal, sujo, doente, sozinho e abandonado, ele vivia na realidade um de seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A Ele a glória para sempre. Amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Nós estamos chegando aqui às últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a toda a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito e a graça seja com você. Como que chega ao fim de seus dias, fim da jornada, um homem de Deus? Bem, Paulo termina seus dias assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão são exaladas por meio de suas palavras. Paulo ainda separa um momento para fazer menção a amigos queridos com quem havia dividido momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, com quem já havia dividido estrada missionária em ocasiões passadas. Onesíforo, ele cita também como aquele que o animava muito. Cita também Erasto, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto. Igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim de seus dias um homem de Deus? Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Eu deixei Trófimo doente em Mileto. E é quase como ver Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando um momento para cuidar de sua mãe e de seu discípulo mais novo.
Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cristo deixa o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo deixa aqui o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou. E Cristo também. Porque a verdade do Evangelho, a realidade das coisas, costuma ganhar outras cores. Paulo ainda cita cuidadosamente o nome daqueles que muito provavelmente foram seus últimos frutos na fé: Eubulo, Lino, Prudente, Cláudia e todos os irmãos. É como quem diz: Se você chegar aqui, Timóteo, e eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos. e aqui nós chegamos de fato ao fim. As últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho amado. Este é o seu último abraço. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida, de que ele tivesse muitos amigos e tudo mais. Mas Paulo sabia muito bem o que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não. Porque lembre-se, morte para Paulo é lucro. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Paulo sabia muito bem o que ele queria desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu fui desesperado até Deus com um espinho que me aferroava a alma. Mas foi então que Deus disse: Ah, Paulo, não se aveste não. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você. O favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça esteja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta, descansou o apóstolo eternamente, missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno, assim como Paulo desejou. Mas a pergunta aqui é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que eu tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha riqueza será todos os dias minha beleza será todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que eu tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei que eu tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. Se eu perder tudo que juntei aqui, me lembre só mais uma vez que eu tenho a ti.
me prostro ao chão pra agradecer o seu amor. Vou pro chão pra agradecer o seu amor. Vou pro chão pra agradecer o teu amor. É a graça que me acaba e depois que eu juntei tanto e depois de tantas vezes é a graça que me acaba, me destrói, não fica nada, só graça.